Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro pensante. Já estamos aqui de novo no canal O Pensante. E sem mais delongas, como sempre eu coloco nos meus vídeos logo no princípio, para você não ter que perder o seu tempo. O tema de hoje é reprogramando a sua mente para uma eficiência melhor no seu dia a dia, ok? É um termo muito técnico e eu vou tentar colocar nas minhas palavras para você entender e você poder estar ouvindo essa reflexão, pois em casa, na sua casa, levantando de manhã, no trabalho, quando você estiver fazendo um trabalho manual, você pode colocar os seus fones e ouvir esse áudio, essa reflexão aqui no canal O Pensante. Ele é feito para isso, né? Você pode estar em qualquer hora do seu dia, conectar no nosso canal e você pode ouvir essa reflexão, né? É uma coisa que eu faço de uma maneira quase que reflexiva e relaxante para que a pessoa também possa ouvir isso até quando ela for dormir, né? E levantando também, ok? O tema de hoje ele vai colocar vários pontos para você. Eu vou colocar vários pontos para você no tema de hoje, onde você vai entender que se você programar sua mente, reprogramar ela. Por que reprogramar? Porque muitas vezes o que acontece na mídia e no que assistimos e as séries que vemos, os filmes que vemos, tudo que a gente vê como entretenimento e tudo que vemos de forma externa já está programando a gente, né? O nosso habitat, né? A cultura em si já está nos programando. Então eu coloquei esse título como reprogramação da mente, porque na verdade você vai reprogramar sua mente para você fazer as coisas com mais consciência. Então já deixa o seu like, deixa o seu comentário. Deixa também um comentário positivo do que você está gostando, qual o tipo de tema que você queria que eu falasse para vocês. E vamos lá. É o seguinte, partindo de uma experiência própria, que é a minha experiência mesmo. Então, de uma forma mais coloquial assim, de uma forma comum, de rua, vou falar para vocês o que mais ou menos eu fui fazendo ao longo da vida para reprogramar coisas que me atrasavam, por assim dizer, atrasavam o meu lado, que fazia com que eu não rendesse tanto o meu dia e não rendesse e não conseguisse vingar nas coisas que eu tô ali fazendo, nas coisas que eu tô fazendo no dia a dia. Então, essa coisa de empurrar com a barriga que eu já falei em outros vídeos, acontece muitas vezes com muitas pessoas. Essas coisas de você sempre tá procrastinando e jogando pra frente as coisas que você tem que fazer logo. Então aquelas coisas que você precisa fazer logo e aquelas coisas que você precisa programar na sua vida, ela precisa de uma agenda. Não adianta você remediar, não adianta você tentar levar assim, na Bahia e no Nordeste a gente tem um ditado, não adianta você fazer com as coxas, né? Que esse é um ditado velho que vem dos antigos lá, dos meus parentes nordestinos, da minha raiz, que é quando o pessoal fazia a telha do telhado e não tinha molde, eles faziam literalmente a telha moldando ela nas coxas, entendeu? Então, claro, ela vai sair irregular, entendeu? Então é daí que vem o ditado fazer nas coxas, né? E tem outros ditados ainda e tem outras explicações desse mesmo ditado de forma pejorativa e sexual, mas na verdade eu aprendi assim da minha avó e dos meus antepassados ali antigo, da região nordestina ali do interior que eu vivi na infância. Então assim, você vai levando com a barriga, e você faz de qualquer jeito, você não vai ter a eficiência. Então, o que acontece é que a nossa mente tem um problema que é já instintivo, é um problema de instinto mesmo, é um problema seu que já vem na sua cabeça, que é quando você tenta procrastinar e tenta não sofrer com as experiências que vai acontecendo na sua vida. Então eu tenho uma notícia para você, se tá doendo, se uma coisa que você tá fazendo tá doendo, tá difícil, tá sacrificado, é porque o êxito vai ser muito bom. Porque nada vem pra gente fácil, entendeu? Nada vem de uma forma dada. As coisas dadas realmente você não vai dar importância. Então, quando você entende que a vida é coisas para ser desafiadas, aprendizados que você tem que aprender ali mesmo na tora, sofrendo. E quando eu falo sofrendo é porque parece que quando a pessoa está passando por isso, o sofrimento é absurdo. Quando você for ver, tem outras pessoas sofrendo 10 vezes mais que você na mesma situação ou até pior. Entendeu? Então a experiência de cada um, eu sei, o sofrimento e a dor é individual para cada um. Mas se você está sofrendo agora com qualquer tipo de situação, seja no trabalho, na sua vida amorosa, no seu casamento, em qualquer lugar, em qualquer setor, eu falo para você,
reprogramar a mente vai fazer com que você seja mais eficiente, inclusive de receber essa dor e entender que isso é passageiro e que a vida é uma gangorra. Um dia tá embaixo, outro dia tá em cima, entendeu? E você vai passar por tudo, ok? Separei uns passo a passo para você entender mais ou menos como é essa coisa de reprogramar a mente. Eu vou falar de uma forma coloquial, de uma forma normal, né? Para vocês entenderem assim. No começo em que eu tentava não deixar esses padrões pré-estabelecidos por mim mesmo, ou pela cultura, ou pelos meus parentes, ou pela educação que eu recebi, eu fui vendo que esses padrões me atrapalhavam muito. Atrapalhava até um nível de ficar doente. Por exemplo, eu vou tentar contar uma experiência minha. No Nordeste, como eu contei, eu vivi no interior da Bahia. Eu nasci em São Paulo e fui pequeno para o interior da Bahia. No interior da Bahia, minha avó também viveu um tempo em São Paulo, mas ela se mudou para lá primeiro. Depois eu fui com a minha mãe, com meus pais e tal. E aí eu fiquei sendo criado por o irmão mais velho e o irmão mais novo pela minha avó. E sempre no Nordeste, e todas as pessoas do interior sabem que tem muita superstição, muitas coisas antigas e religião católica e tal, e tinha muita superstição normal. E como era uma zona rural, sempre tinha cura por ervas, medicinal e tal. E minha avó era esse tipo de pessoa, que era uma pessoa bem supersticiosa. E tinha as coisas boas e tinha as coisas que não é tão boas, que é quando a superstição sobe a um nível aonde ela sobrepõe a importância ou até a lógica da ciência. E eu vou explicar e vocês vão entender. No meu caso, por exemplo, eu era pequeno e eu tinha problemas respiratórios em São Paulo. Eu tive bronquite, teve um surto de bronquite muito grande nos anos 80 em São Paulo. Então, quando eu mudei para o interior, essa bronquite ela meio que saiu e eu fiquei melhor, porque eu saí da poluição de São Paulo e fui para o interior onde tinha natureza, então o ar era mais limpo e tal, a vida era mais saudável e não tive tanto problema assim. Só que ao ser uma pessoa com bronquites e tal e passar bastante problema de saúde em São Paulo, então no interior da Bahia eu tinha problemas com peso. Eu era uma criança quase que subnutrida e tal, bem magro, eu sou ectomorfo, então tinha que sempre estar comendo de 3 em 3 horas, e isso aí é um aprendizado que eu tenho agora depois de adulto. E eu pratico isso com a minha filha, porque ela herdou um pouco dos meus genes, misturou com a mãe, mas herdou um pouco dos meus genes, então eu tenho que remediar isso nela. Coisas que as pessoas que me criaram não tinha essa sabedoria antes, eles têm agora, então estou explicando para vocês entenderem aonde eu quero chegar. No interior da Bahia, quando eu saí de São Paulo para uma vida de cidade, para uma vida de interior, pois lá eu tive que caçar lenha, viver uma vida de interior com cercado de galinha e tal, vivendo no meio animal, assim, no mato e tal. E tinha a minha avó que entendia de todas as ervas daquele lugar, as ervas que faziam os chás, e era chá para qualquer coisa, entendeu? E isso é muito bom, e isso no caso era bom. Só que ela também tinha toda a superstição da cabeça dela, aonde ela chutava o que eram os problemas que cada um tinha. No meu caso, por exemplo, aqui no meu plexo solar, que é o centro aqui do peito, onde você bota o dedo aqui, muitas pessoas que já foram dos anos 80, assim, nos anos 90, que jogou bola na rua, tomou uma bolada aqui no plexo solar, bem no centro aqui, abaixo do peito, na boca do estômago, que se diz, você caiu tonto, então aqui é o plexo solar. Então muitas pessoas têm esse buraquinho no plexo solar, um pouco acima do abdômen. E é uma outra coisa que a ciência diz, que é quando você tem aquele afundamento no tórax. Então, eu não tinha, só que eu tinha bastante aprofundado porque eu era magro, bem magro, entendeu? E naquela época a minha avó pois falava que isso era espinhela caída. E é espinhela caída e tem que fazer a medição aqui no cotovelo com a mão, fazendo os palmos e tal. E toda vez que eu fazia essa medição, a minha mão é enorme, do cotovelo para a ponta do dedo mindinho no braço esquerdo, o meu polegar sempre passava. E ela falava, se o polegar passar é porque você está com a espinha caída, tem que fazer a benção, tem que benzer, tem que fazer isso aqui, entendeu? E ela, por ser a autoridade máxima que estava comigo naquele tempo, porque minha mãe estava em São Paulo com minha irmã e outro irmão, naquele tempo eu estava sendo criado pela minha avó, então a autoridade toda dela, de pessoa que estava me criando e adulto, era uma autoridade máxima na minha cabeça. Então eu fiquei por muito tempo, quando eu era pequeno, com a síndrome de que eu ia morrer, entendeu? Eu vou morrer, porque a minha espinhela tá caída, entendeu? E ela falava, você tem que voltar pro lugar, espinhela, não sei o quê.
E pesquisando depois disso, quando eu fiz 18, fiz 19 anos, estudei outras coisas e tal, eu pesquisei que a espinha caída nada mais é que é o que a galera chamava lá na época apendicite. Mas o apendicite um amigo meu teve, um vizinho meu teve, e eu vi o que era apendicite na época. Que apendicite, quando acontece, rompe, tem que correr e fazer a cirurgia logo. Então não tinha nada a ver com o que eu tava tendo. Não era espinha caída, não era nada. Só que essa crença que eu acreditei tão forte na minha avó fazia eu ter dores muito agudas exatamente no plexo solar do nada. Então eu tinha um medo abissal, um medo absurdo da morte. E esse medo da morte fazia essa dor vir quando eu suava de medo. Me dava uma pontada, uma agulhada bem aqui no meio do peito, no plexo solar, que hoje é fechadinho porque eu faço calistenia. É fechadinho e tal, então os músculos estão aqui tapando. Mas era aberto na época que eu era mais magro e tal. E dava essa pontada. E essa pontada vinha quando eu vinha o medo. Então eu dei esse exemplo para vocês entenderem como a gente pode realmente fazer acontecer uma coisa no nosso corpo de acordo com o que você acredita e o que você acredita profundamente com um sentimento. Só para vocês entenderem que isso só saiu quando eu entendi que não era aquilo, que eu era só magro e que não ia acontecer nada. Então quando eu mudei a minha mente, que foi uma das coisas que eu fiz inconsciente, que eu não tinha estudado nada disso, não sabia nada dessas coisas, não tinha pesquisado nada disso, não sabia de física quântica, não sabia nada das coisas que eu quero passar para vocês aqui no canal. Então eu fiz inconscientemente, eu entendi o motivo, fui crescendo, fui estudando, fui ficando estudado e consegui superar isso e consegui parar de sentir aquela dor. Mas eu te juro que vinha uma dor que era uma agulhada, com uma facada no meio do peito, entre os dois peitos assim, no plexo solar mesmo, na boca do estômago. Vinha aquela dor e na minha cabeça, eu vou morrer porque eu tenho espinha caída, entendeu? Então chega a ser engraçado, só que para uma criança de 9 anos, de 10 anos não é, entendeu? Então essa é a questão. Então, ela sem querer, por ser a autoridade máxima na minha vida, ela programou uma coisa na minha cabeça, eu acreditei e eu estava acreditando e fazendo acontecer no meu corpo. Quantas pessoas também não têm esses distúrbios, não têm esses problemas, anorexia, bulimia? Começa assim, começa na mente. São doenças da mente, são coisas que você está criando. Então, reprogramar a mente para a vida moderna é uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo, porque quando você programa a sua vida, programa a sua mente, você está programando a sua vida para responder. É como se você estivesse caminhando mesmo, colocando os ladrilhos invisíveis que eu tinha falado no outro vídeo e vai caminhando por cima. Entendeu? É o mesmo conceito da Bíblia, onde Jesus falou: se você crê que a montanha vai cair lá no mar, ela vai sair daqui e vai cair lá no mar. Mas você tem que ter aquela fé e aquela crença que isso vai acontecer 100%. E é muito difícil, porque você olha, uma montanha não vai sair daí. Na mesma hora você fala: eita, está errado, a montanha vai ficar sempre aí. Entendeu? Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para aquele monte: sai, atira-te no mar. Isso ele fala lá. E isso é física quântica pura, porque uma fé do tamanho do grão de mostarda, o grão de mostarda é a menor semente que existe. Entendeu? É como se ele estivesse falando: se você tem essa fagulha de crença, você vai mexer na energia atômica e vai fazer acontecer. Então, no seu corpo, na sua vida, você precisa saber reprogramar a sua vida para que o caos não tome conta dela. E queria já introduzir uma coisa aqui para vocês. A mente humana ela é moldada por muitos hábitos, crenças, padrões. E esses padrões se repetem, sabe? E se você quiser sempre ter dias produtivos e leves, é essencial para a sua jornada que você precisa reprogramar tudo, mas de forma consciente. Passo a passo você tem que formar como uma agenda consciente na sua cabeça. E isso, se você não consegue, você tem que fazer com passos práticos. E é possível você direcionar a sua mente para mais foco, clareza e ação, se você conseguir fazer isso dia a dia. Tem pessoas que fazem isso realmente levando pontos da sua vida, anotando coisas e fazendo uma rotina ferrenha, que já começa de manhã anotando coisas, já começa postando um story, já começa colocando alguma coisa para poder, uma música para trocar o ambiente, uma música para trocar o jeito que ela levantou, porque talvez levantou brava ou levantou triste, então já coloca uma música para programar a mente, para a mente ficar feliz, entendeu? Você e eu somos pessoas que a gente tá sujeito a tudo. Entendeu? Estamos sujeitos a tudo. Nesse áudio eu vou falar, pois aqui na Europa aconteceu um apagão. E no próximo vídeo eu vou falar dele. E você precisa até reprogramar sua mente para poder não ter a ansiedade que todo mundo ao redor tá tendo
com uma coisa que aconteceu que ninguém tem o controle e a sociedade pode cair em um caos, entendeu? Então eu queria contar aqui para vocês um passo a passo, para vocês verem que é fácil você programar a sua mente e você tentar não ir como uma folha seca levada ao vento, porque é assim que vai acontecer. Quando acontecer as coisas inesperadas na sua vida e acontecer as coisas que te machucam, você vai ser levado como se fosse uma folhinha seca ao vento. O cliente não quis comprar o produto seu, tá te dando calote, e aí você pega e desgraça com o cliente e xinga ele tudo, entendeu? Não tem autocontrole, não tem uma base emocional para seguir a vida. Então esse canal foi criado para isso, tá bom? Para vocês ouvir esse áudio e onde você estiver, você colocar aí nos comentários se te ajudou ou não, tá bom? Então vamos lá. Passo 1. Tome consciência dos padrões atuais. Então você tem que saber exatamente o que está te afetando, como está te afetando, como você respondeu àquelas crises, né? Observe seus pensamentos, comportamentos e emoções. Você tem que identificar onde você se sabota e aonde você perde tempo. Hoje sabemos que a perda de tempo são as redes sociais, o celular, as séries, os entretenimentos. Então até isso você tem que saber colocar na sua agenda. Uma pessoa que começa, por exemplo, fazendo academia, ela vai ter que ter uma disciplina muito forte. Até nas academias as pessoas param em cima das máquinas com o celular na mão. Eu evito ficar com o celular na hora que eu faço os exercícios, porque eu sei que é até uma falta de respeito com as pessoas que estão esperando para usar os aparelhos, entendeu? Então até isso a pessoa faz na hora em que ela tem que fazer o exercício físico. Então tudo, se você tiver agendadozinho tudo, vai ser mais fácil para você, entendeu? 2. Defina metas claras e positivas. Escreva o que você realmente quer conquistar no seu dia a dia, focando em afirmações positivas. Eu quero ser organizado, ao invés de não quero ser desorganizado. É como se você estivesse colocando o foco na palavra desorganizado. Não quero ser desorganizado, não. Você fala, eu quero ser organizado. Eu quero ser próspero. Quero ser mais inteligente, mais focado. Esse não quero é como se você estivesse colocando todo o foco no não quero, né? Então o negativo sempre vai ser um pouco mais pesado nessa realidade 3D daqui. O negativo sempre vai ser um pouco mais pesado, infelizmente. Mas se você reprogramar a sua mente para o positivismo, você vai conseguir também. 3. Substitua pensamentos limitantes. Sempre que perceber um pensamento negativo, troque por uma crença fortalecedora. Exemplo, eu consigo aprender rápido, no lugar de isso é muito difícil para mim. Isso eu fiz totalmente inconsciente. Eu juro pra vocês, na minha caminhada, sem querer, eu fiz isso totalmente consciente. Porque eu acho de tanto falar que isso é fácil pra mim. Eu falo, isso é fácil pra mim. Eu consigo aprender rápido. Eu sempre falei isso. Não, isso é fácil pra mim, isso é moleza. Eu instalo, eu faço. Eu sempre fiz isso, entendeu? Eu sempre dividi na minha cabeça o passo a passo do que eu tinha que aprender. Eu sempre tive essa habilidade. Então eu vejo que eu tenho frutos por isso. Hoje na vida eu vejo que muitas coisas que eu aprendi lá atrás, tem pessoas se batendo para aprender até agora, mas é porque realmente eu encarei de uma perspectiva de que na mente minha era mais fácil. Era mais fácil e eu acedia a essa coisa que ficou fácil mesmo, porque na minha mente eu falei, é fácil, vou lá e faço. Entendeu? Então você que é pessimista, você que talvez fala, eu não tenho talento, eu não tenho isso, você tem que começar dentro da sua mente. Tem que derrotar a sua mente primeiro. Ok? 4. Crie pequenos rituais diários, como eu tinha falado. E implemente rotinas simples. Tem gente que gosta de meditação, pois medita 5 minutos, escreve objetivos do dia ou visualize suas conquistas. Tem gente que visualiza e ainda anota as conquistas, vou conquistar isso, pá. A repetição cria novos caminhos mentais. Sim, se você repetir uma coisa, realmente, se você for aquela pessoa de foco, aquela pessoa que todo dia ela tá martelando naquele objetivo, rapaz, você vai conseguir, porque ninguém te derrota. Porque se você consegue mesmo seguir com o alvo lá e faça chuva, faça sol, diga sim, diga não, a pessoa tá que tem pessoas que te colocam para cima, que tem pessoas que te colocam para baixo, você continua com o alvo lá, você vai chegar. Você só não vai chegar se você desistir, entendeu? 5. Pratique a disciplina emocional. Treine sua mente para não se render à procrastinação ou preguiça, como eu tinha falado. Lembre-se, a emoção é temporária, mas o hábito permanece. Isso é a mais pura verdade. A preguiça e aquela procrastinação, aquela coisa de falar, agora eu não quero não, isso passa.
Mas se você fazer um hábito, esse hábito ele não vai passar porque ele vai virar hábito. Assim como nós temos um hábito feio de ficar no celular há muito tempo. Entendeu? Então, se você cortar esse hábito e você fazer um hábito de que você vai dormir tal hora, chegou a hora, chegou tal hora da noite, 10h30, eu vou desligar o celular, vou ler uma página do livro e vou dormir. Pois se você fazer isso muito tempo, você vai ver que o sono até vem. Naquela hora certa. Entendeu? Já até vem as coisas. O negócio é que o celular ele foi feito para isso mesmo, ele foi feito para te enganchar. Ele foi feito para deixar você lá no modo automático, né? Nos Reels, né? No scroll, e você vai só passando o vídeo. Quando você vê, já passou 3 horas. 6. Alimente sua mente com conteúdos positivos. Leia livros inspiradores, escute podcasts motivacionais e esteja perto de pessoas que também buscam crescer. Isso é a chave. Porque se você se alimenta do que você está buscando, você está alimentando exatamente a sua busca. Isso foi até bonito de falar. Você está alimentando a sua busca. Então, se você é uma pessoa que quer chegar naquele objetivo tal, pois coloca as pessoas que querem chegar naquele objetivo tal. Se você quer, eu tô dando uma palestra, eu tô aqui dando um áudio para vocês de como chegar nos objetivos, de como reprogramar a sua mente, pois todo tipo de conteúdo que eu tô falando, física quântica, reprogramar a mente, ser mais positivo, parar de praguejar, ser uma pessoa reta, não sei o que, porque tem o karma, porque tem a lei da colheita e a lei da colheita e o bate-pronto e tal, você vai se alinhar com esse objetivo e as coisas vão até aparecer para você continuar sempre no mesmo foco, ok? E 7, avalie e ajuste continuamente tudo. Ao final do dia ou da semana, analise o que funcionou e o que precisa melhorar. Reprogramar a mente é um processo vivo que evolui sempre com você. Você vai evoluir durante a caminhada. Não existe um início e nem um fim. Sempre estamos tentando tirar programação e reprogramando todo o tempo e todo dia. Isso, se você não faz, o sistema está fazendo para você. Se você não faz, as redes sociais estão fazendo para você. Se você não faz, os telediários estão fazendo para você, as notícias, sabe? Todos os jornais, aonde você está sendo bombardeado, alguém está programando. Se você não está programando, alguém está programando para você, a sua mente. E você está seguindo uma rotina que te deram. Então é melhor você pegar e fazer sua própria rotina do que darem a rotina para você. E sem falar as pessoas que levam a vida empurrando com a barriga mesmo. Ela levanta e vai pro trabalho e ela fala, a vida é isso aqui, trabalhar e voltar para casa. Mas nem sempre é isso, porque tudo nasce da sua mente. Tudo nasce na sua cabeça. Ok? E queria concluir com vocês, já que passou os 20 minutos, e espero que vocês estejam atentos, que sempre será um pouco depois de 20, 22, 23, 24 minutos, que é para a pessoa ajustar esses 20 minutos na vida dela, ouvir essa reflexão e levar para o coração, levar para sua vida, aonde ela estiver. Sabe, meu caro pensante, foi pensado em você todos esses vídeos e é por isso que são só 20 minutos, ok? Conclusão, reprogramar a mente é um ato diário de autoconhecimento e compromisso com os seus objetivos. Pequenas ações feitas de forma consistente transformam sua maneira de pensar, agir e viver. Comece o seu dia com passos simples. Seja paciente, com eficiência, vem também como consequência uma mente bem treinada. Se você ficar uma pessoa metódica, você vai chegar no seu objetivo. Pense nisso, método e disciplina. Metodologia que eu estou dando para vocês, mas a disciplina é o fundamental. E você vai aqui conseguir pontuar as coisas, tá certo? Recapitulando rapidão, para a gente terminar o vídeo, era 1. Tome consciência dos padrões atuais na sua vida. 2. Defina metas claras e positivas. 3. Substitua pensamentos limitantes. 4. Crie pequenos rituais diários. 5. Pratique a disciplina emocional. 6. Alimente sua mente com conteúdos positivos. E 7. Avalie e ajuste continuamente se precisar. Que é o caso em que você vai sempre ajustar tudo conforme você vai evoluindo. Espero que você tenha gostado. Deixa um like. Vai ter o card final com outro vídeo para vocês. Muito obrigado. É só o começo. Tchau.